Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo ao curso Excelmatic.ia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você por estar aqui no curso, por você estar dando esse passo além das ferramentas que você já conhece, trabalhar com a ferramenta que é o híbrido do Excel junto com a IA. Isso é fantástico, é um avanço que você dá em sua carreira. As empresas hoje estão utilizando inteligência artificial para acelerar e muito a análise de dados. Então a análise de dados chegou em um novo patamar, em uma nova forma de você trabalhar. E eu quero lhe agradecer por você estar aqui no meu curso. Claro, tem diversos cursos que você pode trabalhar, mas este curso especificamente vai fazer com que você gere dashboards automaticamente, isso mesmo, automaticamente gerar gráficos, mudar temas de gráficos, mudar tipos de gráficos, fazer perguntas para a IA para que ela possa fazer modificações. Sensacional, Excelmatic é um novo passo para quem trabalha com Excel. Então vamos lá, vamos começar nosso curso. Essa primeira aula é para que você tenha uma ideia de tudo que você pode retirar dessa ferramenta fantástica que chegou no mercado. Então, o Excelmatic, ela é uma ferramenta de inteligência artificial para análise e visualização de dados com IA. Então, ela pega desde o dado bruto até a parte estratégica, usando apenas linguagem natural. Então, você vai pegar o dado que você está muito comum no Excel, muito comum de você trabalhar no seu dia a dia, e transformar ele em um gráfico, em uma análise. Então, a sua ideia é pegar o dado bruto e gerar um insight. Então, o Excelmatic vai lhe fazer isso automaticamente. Olha que coisa incrível. Depois a gente vai entrar no site, o site está aqui, né? Excelmatic.ai, porque é inteligência artificial, né? Que se fala AI. Então, você vai aprender isso de uma forma bem simples. Lhe garanto, super simples. Você que é gestor, você que tem muitos dados para trabalhar no seu dia a dia, você que precisa colocar em ordem suas análises, esta é uma ferramenta fantástica para isso. Então a ideia é que você quebre esse novo paradigma. Antes você trabalhava diretamente nas fórmulas e fazia os seus gráficos dentro do Excel, fazia tudo de uma forma estruturada ali no seu dia a dia, mas com um trabalho imenso, né, de fazer aquela construção e pensar como você fazer o melhor modelo, a melhor forma e como era o insight que você tirava dali, né? Você sabia que as vendas estavam caindo, estavam crescendo, se tinha algum grupo dentro da organização que estava fazendo com que as vendas caíssem, então você não conseguia fazer isso a não ser ter muito trabalho com as fórmulas. Agora é uma nova era, saímos da era das fórmulas para a era da intenção. Eu chamo era da intenção. O que é isso? Você fazer perguntas. Então a ideia é que você pergunte. Então mostra a tendência de vendas deste ano. Então ele vai mostrar isso de forma gráfica. Então você vai simplesmente se comunicar com o Excelmatic e ele vai conseguir construir essas análises. Então qual é o objetivo do nosso treinamento? É capacitar você a deixar de lado a manipulação manual que você venha fazendo durante anos e passar a obter os insights automaticamente. Análise de dados, geração de fórmula, limpeza das planilhas, o que for. Você vai usar texto ou voz. No nosso caso aqui, para facilitar, a gente vai usar texto, nós vamos digitar. Mas você pode usar voz se você quiser, ele tem essa opção. Então, o Excelmatic, só para a gente simplificar, claro que a gente vai voltar sempre, você vai entender sobre isso. Ele vai ler o seu arquivo Excel, você não vai deixar de fazer arquivo Excel, você vai ter um arquivo de dados. Então, ele vai ler o seu arquivo Excel ou CSV, que é arquivo texto, e nesse arquivo ele vai fazer um processamento dentro da inteligência artificial. E aí sim ele vai gerar análise, ou fazer limpeza, ou gerar visualizações. Vai depender muito do que você deseja, tá? Então ela é uma ferramenta, como eu venho falando aqui, baseada em inteligência artificial, que atua como um analista de dados. Imagine, você tem um analista de dados do seu lado e vai pegar todos os dados que estão no Excel ou no CSV e transformar isso em análise, em conteúdo, em insights. Então ele analisa e gera a estrutura de análise de dados para você. Ele automatiza também, ele tem esse processo de automatização de tarefas, você pode gerar, deixar programado para fazer limpezas, fazer gráficos, fazer fórmulas. É ideal para usuários que estão começando, então assim, as pessoas às vezes não sabem nem analisar um dado, então é excelente. A pessoa que depende sempre de alguém para fazer sua análise de dados, você pode usar o Excelmatic, que ele vai fazer automaticamente isso para você. Eu vou lhe mostrar como é que você faz. Então, como é que funciona esse fluxo, né? Eu criei um fluxo aqui para facilitar para você. Então, você vai fazer um upload do arquivo, você vai ver muito fácil no próprio site, na web. Então, na internet, você vai carregar o seu arquivo Excel CSV. Você vai fazer a pergunta naturalmente que você quer descobrir, que gera insights sobre tal dado. Então,
Claro que é muito importante que você conheça o negócio, porque aí vai facilitar e muito a construção, né? A construção de você poder gerar as informações. Então, se você conhecer um negócio muito bom, ótimo, excelente, mas se não conhecer, ele vai gerar da melhor forma e você depois pode fazer as suas interações. Assim que você perguntar, ele vai se forçar para exibir as respostas, isso em forma gráfica, em forma de análise. Você vai ver isso. Então, assim, aquelas fórmulas, aquela geração de gráfico que era trabalhosa, você não vai ter mais. E isso você tinha muito na era da manipulação manual. E agora é a estrutura de você fazer perguntas, é os chamados prompts de inteligência artificial. Então você vai usar isso a seu favor agora. Então o mundo mudou, as empresas mudaram e a velocidade com que isso está ocorrendo, você tem que entrar e trabalhar com uma ferramenta dessa. Então você vai usar o NLP, que é a linguagem natural de processamento. Então você vai utilizar ela para fazer perguntas. Então, na verdade, a tecnologia vai interpretar a sua intenção, a sua ideia. Então é como se você estivesse digitando ou conversando com um colega. Eu chego às vezes a me perder, às vezes parece que eu estou conversando com um colega, fazendo perguntas, ele está me respondendo. Tem a mesma ideia, a inteligência artificial vai interpretar o seu texto e gerar uma análise ou um visual. Vai depender daquilo que você peça. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos para que você entenda. Ó, quais foram as vendas no último trimestre? Aí ele vai lá, no último trimestre, vai dizer quanto foi, vai dizer que teve um crescimento de ano a ano de 15% e o produto A liberou. Imagine você fazer tudo isso manualmente, pesquisando, olhando seus dados, tentando fazer gráficos. Pense quanto tempo você gastaria. E aqui com a simples pergunta você vai ter isso em sua mão. Cria um gráfico agora de barras para este conjunto de dados. Imagine, você pedir, ele vai lá e cria. Aí você muda a cor, muda o formato, troca o campo, ou seja, você tem a liberdade de poder analisar dados. Isso aqui é legal dentro dessa estrutura do Excel-Matic. E aí a geração do gráfico, logo que você chegar nessa etapa, vai ser automática. Então você vai poder criar gráfico de barras, de pizzas, de linhas, outros formatos. Ele vai recomendar automaticamente o tipo de gráfico para aquele conjunto de dados. Então ele vai recomendar isso. Imagine que coisa incrível. Qual seria o gráfico que eu vou utilizar? Então, ele vai recomendar para você. Permite que você personalize tom de cores, rótulos, fontes. Então, ele permite isso. Fica fácil de você trabalhar, porque ele faz essa permissão. E ele atualiza os gráficos em tempo real. Você pediu, automaticamente digitou. Você vai ver, você vai digitar. Ó, eu quero esse tipo de gráfico. Ele vai lá e faz a mudança. E você vai ver o modo automático. Ele vai trabalhar muito com o modo automático, que é IA, analisando o tempo todo os seus dados, dizendo assim, ó, acho melhor você ir por aqui, acho melhor que você possa avaliar as vendas. Então, assim, você pode seguir na sequência de análise da inteligência artificial. Gente, isso é uma coisa incrível. Isso acelera muito o seu dia a dia. Você já pensou nisso? Quanto de economia de tempo você vai ter no seu dia a dia trabalhando com uma ferramenta dessa? E aí você vai poder gerar os seus insights e os seus KPIs de forma imediata. Então, a ideia é que o Excel-Matic, não apenas mostre os dados, mas entenda os dados. Então ele vai entender como os dados estão interligados. Então ele vai identificar métricas dentre os KPIs, vai montar os KPIs, você vai ver que ele vai montar, ele vai entender quais são as métricas e montar. Ele vai detectar tendências, padrões, anomalias. Então ele vai dizer qual é a tendência que está acontecendo, se tem alguma anomalia com aquele dado. E vai identificar riscos e oportunidades para que você possa rapidamente tomar ação. Imagine, você precisa disso e você demora horas fazendo dashboard até descobrir tendências e anomalias. Não, você vai usar o Excel-Matic para que ele faça esse trabalho pesado para você. Faça isso para você. Então, isso é uma evolução gigantesca que a gente está vivendo e a inteligência artificial está aí para isso, para acelerar as suas análises. E como é que funcionava antes? E antes você tinha um trabalho, né, que era feito por você de identificar as inconsistências. Agora não, você pede para que ele identifique e diga assim, eu quero que você bote todo mundo que tem uma característica da cidade de São Paulo como São Paulo, onde tem SP São Paulo, onde tem São Paulo sem acento São Paulo, onde tem S.P São Paulo para São Paulo. Imagine você fazer isso de forma automática e assim que entre novos dados errados ele vai corrigindo. Então ele cria fórmulas funcionais para poder fazer esses ajustes, né? E detecta erros nas fórmulas também, daí realiza a limpeza, retira duplicatas. Então, se o dado for duplicado e você quer remover, ele faz isso tudo para você. Então, assim, é uma ferramenta fantástica, muito diferenciada, e para você que precisa analisar dados, não tem outra. É excepcional o Excel-Matic. E aí você vai construir seus dashboards, claro.
tudo de forma automática. São visualizações completas, geradas automaticamente. Eu não estou falando que você vai fazer isso aqui na mão, que você vai ficar arrastando, nem movendo. Olha como é limpo o layout da Excelmatic. Não, ele vai construir isso para você, montar os KPIs, tudo automaticamente. Então, transforme suas respostas, que a gente chama de individuais, em um painel de controle. Para quê? Para que você tome decisão. Então, tudo que você tinha separado, solto, acabou. Você agora vai utilizar isso dentro do Excelmatic, carregar o seu dado, gerar as suas visualizações automáticas, gerar os seus dashboards automaticamente e interagir e pedir quando você quer modificar. Então vamos lá, para recapitular, hein? Qual é o passo 1 que a gente vai trabalhar? A gente vai fazer um upload. Eu tenho um arquivo que eu vou trabalhar, é um arquivo de voos, né, da Índia. A gente vai trabalhar com esse arquivo, são muitos voos. Vamos analisar os voos. Quais serão os voos mais rentáveis, os menos rentáveis, né? Quais são as durações de tempo desses voos? Então, assim, você analisa, se você trabalha com tráfego aéreo, então fazer essa análise dos voos, né, da Índia. Esses dados eu capturei, tá? Então você vai fazer uma carga disso na internet, então você vai carregar para o site. E aí, chegando lá, você vai interagir. Aí vai ser maravilhoso. A gente vai perguntar a linguagem natural, a gente vai escrever um prompt dizendo, eu quero que você analise os dados dos voos, retire os KPIs, faça análises mais profundas, estabeleça correlações. Então, assim, eu vou escrever, vou dar um comando para ele. Esse comando que achar a questão, ele já está aí no site, disponível para você baixar, até para você baixar o prompt, eu já deixei aí no site. E aí, automaticamente, você pode perguntar quais foram as categorias que venderam em tal ano. Ele vai mostrar, limpe a planilha e remova duplicados. Ele vai remover. Então, assim, note, é você e aqui é IA. Olha o robozinho aqui, você e a IA. Você, então, assim, fantástico. Então, carreguei, agora interage. E depois, analisar, fazer análise. Pronto. Eu estou com o meu gráfico. Eu estou visualizando o gráfico, eu estou examinando o gráfico, eu estou vendo os insights. Você vai ver que ele vai criar as narrativas. O que são as narrativas? São os insights descritos. Olhe, as vendas cresceram em 2024 15%. Isso devido ao produto tal. Então perceba, essas narrativas ajudam muito. Isso não é tão fácil de fazer. Então, você vai ter visualizações onde você vai mudar as cores, mudar o tipo do gráfico, sim, mudar o tipo do gráfico, refinar, a gente chama de refinar, né? Continuar analisando, continuar perguntando, continuar ajustando, né? E aí você vai definir que você quer baixar, você não quer baixar, você quer continuar no site. Você vai ver que você vai poder compartilhar. Então, assim, gerou o dashboard, gerou a análise, gerou a visualização. Você pode compartilhar para todas as pessoas do seu setor, as pessoas que querem acompanhar, querem ver que insights você descobriu, você quer democratizar esse acesso a essa informação dentro da organização. Então, o Excelmatic está aí para que você faça coisas incríveis com a análise de dados. Então, você vai ter um dashboard completo, vai ter um link para compartilhar, né? E todos os insights estarão lá. Cara, aluno, muito legal, estou muito feliz. Essa ferramenta eu estou usando muito. Então, assim, minha felicidade é você também ter acesso a isso, né? Você ter essa velocidade em ter acesso a essa informação e poder utilizar o Excelmatic no seu dia a dia, tá bom? Próxima aula, a gente já vai conhecer um pouco mais do arquivo, já vai conhecer um pouco mais do site, e aí a gente começa a fazer as interações com o Excelmatic, tá bom? Lhe aguardo na próxima aula, um grande abraço!